Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é sexta-feira, dia 4 de março, início do mês de março. O ano mal começou e já tá voando. Dia da gente fazer dar aquela varrida nas principais notícias da semana. A gente vai falar sobre o grande anúncio do Foo Fighters, vai falar sobre Guns N' Roses, sobre Madonna, Elton John, Legião Urbana. Enfim, muita coisa legal. E tem mais, como eu falei no final do ano passado, hoje é o primeiro vídeo de notícias do mês, né? A gente vai fazer um sorteio no final. Já adianto, se você for fã do Oasis, dos irmãos Gallagher, veja até o final, ou então adianta até o final para ver o que eu vou sortear. Vou falar como você pode participar desse sorteio. Enfim, vamos começar logo. Ô Luiz! Depois de tanto mistério, finalmente vai sair o relançamento do primeiro disco da Legião Urbana. O que você tem de novidade sobre esse disco? Esse é o do Metropolitan ou não? Não. Esse não vai sair ainda? Não, mas agora quem sabe, né? Porque eu tava muito desesperançoso. Perguntaram até essa semana no YouTube, cara, você acha que vai ser alguma coisa? Você acha que o show do Metropolitan vai sair em DVD? Eu falei, cara, na boa, eu acho que nada, nunca mais vai sair da Legião Urbana. E no dia seguinte só essa notícia, porque esse disco era para ter saído em dezembro, novembro, dezembro, até para comemorar os 30 anos, que seria em 2015, agora são 31. E por conta daquela confusão da música 1977, que o Juliano disse que era só do Renato, o Dado e o Bonfá dizia que era dos três, então eu estava achando que o disco não ia sair nunca, mas eu fiquei feliz, vai sair. Pena que 1977 de fato ficou de fora, mas vamos ver, quem sabe não tem um outro relançamento e o Dado, o Bonfá e o Juliano não se entendam. O disco é um CD duplo, o primeiro é o CD remasterizado, original, que eles estão cantando na íntegra nessa turnê, e o segundo tem 18 faixas, muitas raridades, são 7 registros alternativos dessas músicas do primeiro disco, 2 remixes, um do Liminha para o reggae, do Mário Caldato para a dança, tem diálogos do Renato Russo no estúdio, um registro pirata de Química, várias versões demo de música, tem Será, tem assim, aquela antes da versão oficial, né? Então achei muito legal, e tem também 3 demos gravados em 83 pela banda, quando a banda foi chamada lá para a EMI, meio que foi o primeiro teste lá deles. Então essas músicas foram descartadas e nunca foram lançadas. Ainda é cedo, Geração Coca-Cola e A Dança. A Dança tem a participação do Herbert Viana. Enfim, foi aquilo que eu falei. Tomara que saiam agora edições especiais de todos os discos, porque lá fora eles fazem isso, né? Lança de um, depois de outro. Agora o 2, nesse ano, está comemorando 30 anos. Quem sabe até dezembro a gente não tem a versão especial do 2. Aí tem vários. Tem o Que País é Esse, As 4 Estações e o show no Metropolitan. Não sei se quando eles lançarem a edição especial do Descobrimento do Brasil vai demorar. Se eles lançarem comemorando 30 anos, vai demorar, vai ser em 2023. Eles poderiam colocar o show no Metropolitan, mas por favor, se vocês lançarem um show no Metropolitan, 2 noites foram filmadas, lancem um DVD duplo com os 2 shows inteiros. Porque, se colocar aquele compacto que a Band passou, que tem no YouTube, vai ser uma decepção geral. Ou então coloca um show inteiro e coloca, sei lá, umas 10 faixas extras do segundo show, o que quer que seja. Mas esse lançamento é tão aguardado pelos fãs que tem que ser lançado da melhor forma possível, né? Tem que ser aquele DVD que quem é fã de rock vai falar, cara, esse é o melhor DVD de rock já lançado no Brasil. Aguardemos. Eu quero saber se você vai fazer um vídeo de lançamento desse disco do Legião. Com certeza. Vai ter coisinha também, post, essas coisas? Acho que não. Teve um espectador do canal que pediu para eu fazer um unboxing, mas eu falei, eu não vou fazer porque é um CD que você vai abrir, vai ter um encarte. Não vem nada, então? Como diz o Biofá, não vai ter carrinho de rolimã, não vai ter bolinha de gude, não vai ter balão, tudo. Então mas, se o disco saindo, parece que sai 18 de março, eu acho que é numa sexta, vamos fazer ao máximo para já na terça. Se sair sexta, na terça já vai ter vídeo. Fez a promessa aí, ó. Agora vai ter que trabalhar. Mas você vai ter que vir gravar comigo. Então eu não sei se vai ser na próxima ou na próxima, não sei, vamos ver. Olha só, o Elton John, ele anda falando muito. Quem é a bola da vez? Quem anda falando muito? Elton John. Elton John. O cara lançou CD novo, não é isso? Lançou. E ele nem precisa falar tanto que o CD é tão bom, não precisa fazer tanto marketing. A música já... Ele tá falando mal de quem, meu amigo?
Olha, ele já falou mal do David Bowie há 2 semanas, falou mal dos Rolling Stones semana passada, que eles não são mais relevantes, e agora a bola da vez é a Janet Jackson. Janet Jackson? Janet Jackson. Ela vai começar no mês que vem a perna europeia da Unbreakable World Tour, e ele falou, revistas publicam críticas da performance de Janet Jackson e dizem, este é o maior show. 4 estrelas e meia. E é puro lip sync. Alô, isso não é uma apresentação. Eu prefiro ver um show de drag queens. Ele é muito crítico do playback e ele falou em 2002 ele criticou a Madonna fortemente. Ele falou o seguinte, no Key Awards, quando a Madonna ganhou o prêmio de melhor show, ele disse, Madonna concorrendo a prêmios como melhor show ao vivo? Por favor, desde quando playback é ao vivo? Desculpe por dizer isso, mas acho que todo mundo que faz lip sync deveria levar um tiro. Que isso? Alguns meses, anos depois, ele se desculpou com a Madonna. Ele falou que tinha sido muito grosseiro, que não era nada disso. Se desculpou, a Madonna levou na brincadeira também, mas eu não sei se agora ele vai se desculpar com a Janet Jackson. Olha só, mas você falou de Madonna aí, parece que eu andei lendo no jornal que ela teve problemas com o governo das Filipinas. Andou lendo no jornal? Eu li ali no jornal. O que está acontecendo direito? Porque eu só li o título. Pois é, ela tá... Ela fez playback lá? Eles voltaram? Na Filipinas só ao vivo. Senão leva um tiro, como o Elton John falou. Ela está sendo acusada de descumprir uma lei filipina porque durante o show ela se enrolou na bandeira das Filipinas, um show da Rebel Heart Tour em Manila, e a lei lá proíbe que pessoas se vistam com o símbolo nacional. E segundo Teodoro Antiesa, da Comissão Histórica Nacional das Filipinas, a Madonna, entre aspas, ridicularizou a bandeira. Segundo ele, ela vestiu a bandeira e a bandeira também teria tocado no chão, o que é uma outra infração. Uma outra infração. E ele disse, a cantora e os produtores do concerto podem ser detidos pela infração mesmo se eles não tivessem conhecimento da lei. Eles podem ser deportados e proibidos de voltar ao país. Cara, Filipinas é um país chato pra caralho, né? Tá triste, será? Os fãs não estão nem aí. Foram 2 shows lotados, mas os Beatles tiveram problemas lá, eles tiveram que sair. Porra, os caras quase foram linchados, presos, condenados à cadeira elétrica porque eles não foram a um jantar com o ditador das Filipinas. Enfim, sei lá, o cara foi lá, deu show. Eu vejo isso como um gesto de simpatia, a pessoa se enrolar na bandeira, né? Todos os países. Deve fazer. No Brasil, de repente, já vai fazer. Então, a pessoa é muito chato, Tão chato que, então não recebe ninguém, proíbe logo o show. Nunca mais. Nunca mais, porra. Olha só, vamos falar de coisa boa aqui, então. Vamos usar a imaginação, a criatividade. Que o Alison Gabriel, ele perguntou, você acredita que se o John Lennon não tivesse sido assassinado, os Beatles poderiam voltar? Olha, eu acho que voltar é difícil, porque eu acho que essa coisa de voltar é uma coisa... Pelo menos pra uma turnê, uma coisa mais... Não, eu acho que turnê não. É lógico, eu tô pensando isso antes da morte do George Harrison, né? Eu acho que eles voltariam para fazer, de repente, gravar alguma coisa em estúdio, ou então para fazer show beneficente. Eu imagino tranquilamente os Beatles no Live Aid de 85, por exemplo, que, por exemplo, o Led Zeppelin se reuniu para o Live Aid. O The Who, que também tinha meio que acabado, entre aspas, 3 anos antes, se reuniu para o Live Aid. O Pink Floyd se reuniu para o Live 8, né, 20 anos depois. Eu acho que eu imagino os Beatles lá, eu imagino Beatles fazendo um show beneficente no Madison Square Garden para não sei quem, sabe? Mas uma turnê para ganhar dinheiro assim, isso daí não imagino, não. E você acha que eles estariam lançando ótimos CDs? Cara, depende, acho que eles não iam lançar CD, não. John Lennon, solo. Cara, eu acho que não, porque ótimo CD, nem o Paul... Apesar do último disco dele ser bom, nem o Paul McCartney lançou alguns excelentes. 30 shows do John Lennon? Não sei, cara. Eu não imagino como seria o show do John Lennon. Se seria um show estilo Paul McCartney, que o cara fica 3 horas em cima do palco cantando tudo que o público quer ouvir, ou se de repente seria um Bob Dylan, que ele ia ficar 1h30 em cima do palco, cantando músicas meio desconhecidas e em versões que o público não reconhece. Eu não sei como seria um show solo do John Lennon hoje. Eu não imagino um John Lennon com 75 anos, sei lá, dando show em estádio como o Paul McCartney dá.
Não imagino. Olha só, falando nisso, Yoko Ono estava internada, já tá bem, já saiu do hospital, como é que tá? Cara, eu não sei se saiu do hospital não, mas já tá bem. Aliás, o Gilberto Gil também tava internado. Eu acho que vai ficar esse fim de semana. A família tava internada na Disney, parece também, né? É mesmo? Com H1N1. Sério? Pô, mas pô, Gilberto Gil, eu sei que Gilberto Gil não vê o vídeo, quem soube que Gilberto Gil vê meu vídeo, mas Gil, aquele abraço pra você, se recupere logo aí pra dar uma entrevista pro canal. Ah, moleque, olha só, depois do Grammy and Brit Awards, aconteceu agora os Oscars. O que aconteceu legal na cerimônia que você gostou? Os Oscars? The Oscars. Por que o americano fala The Oscars e a gente fala Oscar? Tu entende que é brasileiro. Tu não fala que nem a gente. Pois é, eu falei, o Oscar, lógico, é um prêmio do cinema, mas tem muita coisa da música, então eu quero comentar o que aconteceu da música. Eu sei que o Brad Pitt... Brad Pitt? Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar e foi muito engraçado porque eu geralmente eu fico trabalhando domingo a madrugada toda e deixo a TV ligada, e eu deixo a TV ligada o tempo todo na ESPN, então eu fico vendo aquelas reprises lá do Resenha, do Sport Center, do jogo do campeonato inglês de sábado, mas dessa vez eu não estava com saco de ficar ouvindo sobre futebol. Eu falei, pô, eu vou ficar aqui zapeando os canais. Então depois de 20 anos eu vi um programa Silvio Santos quase inteiro. Não é mais a mesma coisa, né? E depois eu falei, vou ver o que tá passando na Globo. E tava começando o Oscar. Então, pô, foi legal que eu fiquei muito feliz que eu consegui entender lá os memes da Glória Pires e também do Leonardo DiCaprio, aquela parada, morre um meme, nasce outro, né, da Glória Pires. Inclusive o pessoal tá brincando muito no Facebook quando eu faço pergunta, e aí, o que você acha do disco tal? E as pessoas, não sei opinar. Então, enfim, acabou que sem querer eu vi o Oscar todo, vi lá o Leonardo DiCaprio ganhar. Já estava mais que na hora, né? Mas falando de música, o Sam Smith ganhou melhor canção original e a gente comentou muito aqui, né, essa especulação, quem ia gravar o tema do 007, foi o Sam Smith, como diz a Glória Pires. Você gosta de Sam Smith, Glória Pires? Não gosto. E ele ganhou, foi uma pena, eu acho que seria muito mais legal a música do Radiohead no filme, que o Radiohead liberou depois, mas enfim, ele ganhou e a confusão entre aspas, foi no discurso dele, que ele fez um discurso em prol lá dos direitos LGBT, mas acabou que o Dustin Lacey, né, que é um cineasta que ele ganhou o prêmio de melhor roteiro original por Milk em 2008, também homossexual, ele se sentiu atingido porque o Sam Smith meio que deu a entender que ele teria sido o primeiro homossexual abertamente, né? Mas ele falou, eu fui o primeiro, se eu não for também me desculpe. Eu não sei, porque aquilo, eu tava trabalhando, realmente Ele não falou, tipo assim, eu sou o primeiro. Ele falou, tipo, não sei se eu sou, mas se eu não for... Então tá... o Dustin Lacey, ele falou, se você não tem ideia de quem eu sou, talvez seja hora de parar de mandar mensagens para o meu noivo. Mas dias depois os dois artistas eles esclareceram a situação pelo Twitter. O Sam Smith falou que não foi a intenção dele falar que foi o primeiro, ele só queria dar uma luz ao debate. Enfim, né? Pô, ficar brigando por causa disso, porra, ele é muito chato mesmo. Tem que brigar com o Bolsonaro, pô. E o que mais? O Dustin, qual é o nome dele? O Dustin Lance falou que a acusação dele, entre aspas, era só uma brincadeira, ficou tudo bem, deve ter ficado lá feliz de ligar pro noivo dele. Enfim, Ennio Morricone, 87 anos, esse é gênio com todas as letras em caixa alta, ganhou lá o prêmio que faltava para a carreira dele, né, um Oscar. Ele ganhou pelo filme do Tarantino, Os Oito Odiados. Eu vou ao cinema em média uma vez a cada 3 anos e geralmente é para ver o novo filme do Tarantino. Eu não vi esse filme. Queria saber de vocês se vale a pena. Francisco diz aqui que não gostou. Chato. E eu gosto de ver banho de sangue no filme dele. Pode ser chato, mas se tiver banho de sangue eu gosto. O que mais que eu tenho que falar? Amy Winehouse, o grande documentário dela, que eu vou fazer um vídeo em breve sobre esse documentário. Para mim, o melhor documentário de música que eu já vi, junto com o do Ramones, o End of the Century. Ganhou. Eu não vi os outros, mas eu achei esse tão bom que eu acho que foi merecido.
Quem mais? Lady Gaga cantou muito bem. Quando a Lady Gaga não fica naquela coisa, os meus monstrinhos, ficar se pintando, ficar fazendo show da Xuxa em cima do palco, ela manda bem. E mandou muito bem no Oscar, ela cantou a música Till It Happens to You, que perdeu para o Sam Smith, né, no melhor canção original, deveria ter ganho. E o Dave Grohl, ele cantou Blackbirds, né, uma versão solo. As pessoas já estavam falando que ele ia sair em carreira solo, porque cantou uma música no violão, Blackbirds, enquanto passava lá aquele In Memoriam do Oscar, né? Então passou lá o David Bowie, o Alan Rickman e outros, né? E ficou legal. Tua música predileta, né? Qual? Blackbird? Quando você vai ao show do Paul McCartney, você diz que é a única que você conhece. Eu gosto. Conheço mais. Eu gosto todas. Olha só, falando em Paul McCartney, Beatles, vamos falar aqui também de Rolling Stones, que acabou a turnê no Brasil, e eles agendaram um show em Cuba. Você vai nesse? Né? Vai ser em Cuba, vai ser um show gigante, gratuito, e contrataram lá uma equipe de filmagem, ou seja, eu acho que vai vir um belo DVD desse show, porque eles já gravaram de Copacabana, né, que são naquele box, a Bigger Bang. Então eles gostam desses shows grandes, gratuitos. Eu acho, tomara que tenha um setlist legal, porque esse certamente ficará eternizado. E eles estão fazendo uma campanha para que fabricantes de instrumentos doem instrumentos musicais para a população de Cuba. Vamos ver se isso vai dar certo, certamente vai dar. E sobre o show em si, eles postaram um comunicado falando: nós já nos apresentamos em muitos lugares durante a nossa longa carreira, mas esse show em Havana será um marco para nós e esperamos que também o seja para todos os nossos amigos em Cuba. Acho legal, né? Quem diria que um dia a gente ia ver isso, Rolling Stone se apresentando em Cuba. Muito legal, muito interessante, né, Louis? Olha só, diz pra gente então, o que você viu essa semana, o que você escutou? Você tá lendo o livro do Morrissey, gostando muito, o que mais? Conta pra gente. Eu tô lendo finalmente o List of the Lost, o primeiro romance do Morrissey, vou confessar, tô achando chato pra cacete, vamos ver se melhora. Tô lá na página 50, se bem que o livro tem 100 páginas, mas eu tenho esperança que melhore. Mas como eu não terminei de ler, eu não vou falar, só porque você falou. Aqui, Ivan Lins, 70 anos, novo lançamento do selo Descobertas, do Marcelo Frois. Eu já falei em alguns vídeos, acho que talvez seja a único selo, gravadora no Brasil que me dá prazer em ir à loja e comprar o CD, porque eles lançam coisas legais, já relançaram obra de muita gente aí que tá meio esquecido e que graças a Descobertas estão aí aparecendo. E esse do Ivan Lins é diferente porque são 3 CDs inéditos nessa caixa, não é simplesmente relançamento da obra dele. Então são 3 discos gravados nos anos 70, no auge da carreira dele. Os 2 primeiros ao vivo com a banda Modo Livre, o primeiro em Curitiba e o segundo em São José do Rio Preto. O grande Gilson Peranzeta, né, o tecladista, ele era dessa banda do Ivan Lins. Mas, cara, olha, os 2 ao vivo de 75 e o terceiro é um piano e voz, só piano e voz, gravado em estúdio em São Paulo em 78. E, porra, assim, eu gosto muito do Ivan Lins. Ele é um cara que lança disco até hoje, por mais que lance pouco, eu compro. Acho ele um compositor muito interessante, grande melodista, né? Mas eu acho que anos 70, 75, 78, isso daí realmente é a grande fase do Ivan Lins, né? Aquilo que a gente tem que ouvir mesmo. Então, é legal porque, pô, abre alas, muita coisa interessante aqui nesses discos. Ele canta Acender as Velas, do Zequete, que é muito legal. Me Deixa em Paz, outro grande clássico dele. Enfim, vale muito a pena aqui se você é fã do Ivan Lins e especialmente fã dessa fase boa dele, né? Tá aqui, Ivan Lins, 70 anos, essa caixa. E o outro é um livro que saiu no final do ano passado lá fora. Aqui no Brasil não saiu, acho que não vai sair, tá aqui. Bruce Springsteen and the E Street Band, 1975. Fotos da Barbara Pyle. É um livro de fotos da turnê do Born to Run. O Born to Run é o primeiro grande disco, né, do Bruce Springsteen, aquele disco que o Bruce se transformou no Bruce Springsteen, que a E Street Band se transformou na E Street Band. Inclusive aqui a foto do grande Big Man, aqui atrás, saudoso, né, grande amigo do Bruce Springsteen. E tem fotos interessantes, tem textos explicando algumas fotos. Cara, eu vou abrir aqui aleatoriamente.
Tá aqui, ó, o Steve Van Zandt bebendo uma cervejinha, né? Isso daí uns 75, uns quase 30 anos antes dele participar dos Sopranos, né? Pô, só tem foto dele aqui. Ah, tá. Aqui a galera no palco. O que mais que tem aqui? Vamos abrir aleatoriamente. Olha o Bruce aqui, com o Ray-Ban dele. Enfim, um livro legal, livro de mesa, né? Pra quem gosta, pesado. Bruce Springsteen, E Street Band, Barbara Pyle. Também recomendo. Luiz, agora um assunto que você nunca fala aqui no Notícias, que é The Guns N' Roses. A volta tá chegando. Novidades. O que tem de fofoca aí dessa? A volta tá chegando? A volta tá chegando, não tá chegando a volta? Tá, falta pouquinho mais de um mês, né, para os primeiros shows. Pô, sensacional, sensacional. E são 3 notícias que saíram essa semana que eu acho que eu devo compartilhar com vocês. A primeira, Izzy Stradlin, o guitarrista, né, um dos fundadores do Guns N' Roses junto com o Axl, tinha muita especulação no sentido de, vai voltar, o Izzy também vai tocar na turnê. Ele deixou claro pelo Twitter que ele não vai participar da reunião. Ele escreveu: a esta altura não tocarei nenhum dos shows do Guns N' Roses em abril de 2016. Veja bem, ele falou em abril de 2016. Quem sabe depois ele não entra na turnê, eu não sei, né? Ele também escreveu que, entre aspas, não esteve no estúdio gravando ou compondo com nenhum dos outros integrantes recentemente. Há muita especulação, mas há pouca informação. Por isso achei que eu devia falar. Porque também saiu a informação semana passada de que ele estaria no estúdio com Slash e com Duff. Aqui ele diz que não tá. E no Twitter também outra novidade do Chris Pittman. O Chris Pittman é um músico do Guns N' Roses que não é da formação original. Ele toca nessa formação recente. Ele deu uma esculachada nessa reunião. Ele falou, ele postou uma foto com o DJ Ashba, né, um guitarrista que também não está nessa reunião. A princípio, eu não sei quem vai completar a banda junto com Axl, Slash e Duff. Certamente o Chris Pittman não, porque ele está criticando tanto. Ele escreveu o seguinte: esta é uma turnê de nostalgia. Por favor, não mencionem aqueles que estão lá nos últimos 20 anos. E depois ele disse que essa reunião tem o único intuito de fazer dinheiro fácil. Depois ele removeu a postagem. Mas enfim, eu acho que não. Eu acho que... não acho que a nostalgia... É lógico, é a nostalgia, mas esse é o Guns N' Roses original. Pra mim, nostalgia é o Axl Rose fazer carreira solo com o nome Guns N' Roses e com músicos que não são da formação clássica. Mas enfim, e a outra novidade é que quem vai abrir os primeiros shows da banda em Las Vegas é o Alice in Chains, no dia 18 e 9 de abril. Alice in the Chains, como você fala, Alice in the Chains, né? uma puta de uma banda. Grande banda. Corre o risco do show do Alice in Chains ser melhor do que do Guns N' Roses, hein? Veremos. Também acho. Acabou? Acabou. Então fala uma coisa, isso aqui você nunca citou no teu canal mesmo. Blink-182. Deu o que falar nessa semana? Eu cito às vezes no Facebook. Eu confesso que eu não gosto da banda não, acho chata pra caramba. Que mas eu sei que tem muito fã da banda que assiste, então vamos falar. O Tom DeLonge, que é era o vocalista, tudo, ele saiu da banda, né? E o Travis Baker, o baterista, ele deu os motivos agora essa semana. Ele falou que o Tom queria que o Blink-182 soasse como o Coldplay ou o U2. E o Travis Baker, ele deu uma entrevista por telefone ao youtuber Mr. Wavy. Você conhece? Você que é do meio? O único canal de música que eu conheço é o Alta Fidelidade, pra mim já basta. Entendi. E ele disse: Mark Hoppus, né, que é o outro integrante da banda, e eu nunca quisemos mudar. Nos 2 últimos discos, Tom queria soar como U2, gravar músicas que basicamente soassem como Coldplay. Para nós sempre tivemos o pensamento de que Blink é Blink, cara. Queríamos soar como a porra do Blink-182. É para isso que servem os projetos paralelos. Eu amo Blink pelo que a banda é. Amamos o Blink e amamos a sonoridade do Blink. Blink ainda existe? Eles vão gravar um disco novo com esse tecladista, com esse vocalista novo, que é o Matt Skiba. O Skiba? Eles estão em estúdio atualmente e deve sair disco novo recentemente. Como as pessoas estão escrevendo, Tom DeLonge está vendo tudo bem de longe, né? Porra, sensacional. Vou até encerrar esse assunto. Olha só, o Pequeno Guia do Colecionador Multimídia. Esse é o nome de nascença dele, nascença. Ele perguntou: como você organiza a sua coleção? Por ordem de data de lançamento, ordem alfabética, ordem de quando você comprou, que nem o cara do filme Alta Fidelidade. Você separa o tipo de mídia, CD, DVD, vinil. Conta pra gente um pouco isso, Louie.
como você separa a sua coleção? Eu me lembro quando eu tinha uns 200 CDs, alguns anos atrás, o meu pai virou para mim e falou, Felipe, coloca tudo no computador, faz um arquivo, tudo organizado. Eu falei, pai, eu não tenho a mínima condição, 200 discos é muita coisa. Hoje, sei lá, eu devo ter mais de 25 mil, eu acho que fica impossível. Mas eu começo separando por mídia, os LPs eu deixo numa outra sala, porque precisa, não pode ser tão abafado, né? Porque pode empenar, então você tem que ter um cuidado maior, às vezes você tem que abrir, dar uma limpeza neles. Mas o resto eu separo, Blu-ray, DVD, CD, basicamente é isso. E eu separo por gêneros, tem música brasileira, eu coloco tudo junto. Não separa o que é rock, o que é bossa nova, tá tudo junto. Começa a doar, vai até o Z. Por exemplo, Caetano Veloso, aí quando chega a parte do Caetano Veloso, lá a coleção toda, eu coloco em ordem de lançamento. E música internacional eu separo pop rock, tudo junto, ou seja, pop rock em todos os sentidos. O Sepultura, já ia ser traído aqui, o Sepultura tá no nacional. Mas, por exemplo, o Motorhead tá junto com a Madonna, em tese. É pop rock internacional, essa coisa, e mesmo esquema nacional, ordem alfabética e ordem de lançamento dentro dos artistas. E eu separo esses, eu coloco à parte, eu coloco jazz, música clássica, ópera. Isso daí eu coloco tudo à parte. Ópera, música clássica eu coloco sobre ordem alfabética do sobrenome do compositor, que é mais fácil achar. O Dapiev, um dia eu estava conversando com o Dapiev, eu acho que o Dapiev ele coloca em ordem de lançamento, para entender melhor a evolução da música clássica, né? Eu acho que isso daí vai ficar muito complexo para mim, até mesmo quando eu sou especialista em música clássica, para saber o que são em 1765, o que são em 1812. Então eu prefiro assim, jazz também. Aí tem a parte também de trilha sonora. Esses de discos variados são mais complicados, porque eu coloco trilha sonora de filme nacional, trilha sonora internacional, musical da Broadway, CD que encarte de revista. Enfim, mas eu acho que eu tenho 99% do que eu tenho na minha cabeça. Você já sabe onde achar. Já sei onde achar, de primeira. Isso que importa. Isso que o pequeno guia do colecionador multimídia quis saber. Bonito nome. Bonito nome. A mãe dele, não sei porque deu esse nome nele, mas tudo bem. Uma pergunta agora, que você passou reto aí do Foo Fighters, você falou do Dave Grohl no Oscar. E, porra, e que é esse anúncio deles aí? Que é isso? Pois é, porque sempre teve muita especulação que o Foo Fighters vai acabar, que o Dave Grohl briga com o baterista, o Taylor Hawkins, não sei o quê. Então eles postaram, olha, hoje ou amanhã, sei lá, um anúncio sobre o futuro da banda. Aí as especulações ficaram mais fortes, todo mundo falando que a banda ia se separar, que o Dave Grohl ia sair em carreira solo. Tá certo, eu não sei até que ponto teve o dedo do próprio Foo Fighters para ter esse boato, porque o vídeo é todo baseado nisso, né? É um vídeo muito interessante, eu pessoalmente eu achei mais interessante que as músicas do Foo Fighters, porque tá o Dave Grohl tentando gravar um disco solo lá num teclado, no melhor estilo Benito de Paula, e os outros integrantes da banda estão em busca de outro vocalista. Então eles começam a especular o Liam Gallagher, o Justin Bieber, no final tem um cara lá cantando com o Foo Fighters meio que fazendo teste com uma voz, uma coisa que não tem nada a ver. Enfim, e o vídeo termina pela milionésima vez, não estamos nos separando e ninguém vai sair em carreira solo. Fucking solo. Nobody's going fucking solo. Meteu um fucking. Isso é muito importante, Luiz. Se eu tô mais bem informado que você, me desculpa, não é que eu evito falar palavrões no canal. Não, tudo bem. O negócio é o seguinte, quem acha que acabou, não acabou não, porque tem sorteio! Tem sorteio, Luiz! O que você vai sortear aí hoje pra gente? Cara, tem sorteio, isso daqui é a LP? É LP? LP. É isso. Eu sempre falo que se eu for fazer uma pesquisa no canal da banda mais popular, eu acho que vai dar o Oasis na cabeça, que tem muito fã. E então eu tenho esse LP aqui, eu comprei pra vocês. Eu acho que o Biofá não ia gostar de ganhar isso de presente também. Pô, tu comprou pro público, pra galera? Comprei pra galera. Que moral. Eu não ganhei, mas tudo bem, que moral. Tá aqui, What's the Story Morning Glory. Puta disco. O disco mais famoso do Oasis, né? O que tem Wonderwall, Don't Look Back in Anger, She's Electric, Champagne Supernova. É um LP duplo. Bem pesado aqui, 180 gramas. Tem o preço ali, ó, R$700. Porra, Luiz, tô um ótimo youtuber, cara. Que presente você tá dando pra galera. E além disso, tem um cartão pro downloads para pegar as faixas raras que estão na versão só em CD, né?
Enfim, tá aqui. E para participar, eu quero que você escreva aqui embaixo por que você quer ganhar esse disco, né? Pergunta criativa, pergunta criativa. Eu espero que vocês tenham um toca-disco para escutar. Mas também, se não tiver, eu acho que, de repente... Eu voltei a ouvir LP porque eu comprei uma caixa do AC/DC uns 6 anos atrás e vi um LP de raridades e tinha CD, DVD e o LP de raridade. E essas raridades não tinham no CD, só no LP. Eu falei, pô, se eu quiser escutar essas raridades, eu tenho que comprar uma vitrola. E foi assim, já tem mais tempo, deve ter uns 8, 9 anos. E foi assim que eu voltei a ouvir LP, né? Aí eu tenho uma vitrolinha aqui, que a gente chama do radinho de pilha, que é aquilo mais para quebrar o galho. Eu tenho um amigo meu, o grande Pato Rouco, que é daqueles bem audiófilo mesmo, que ele fala, não escuta disco aí porque você vai estragar os seus LPs, essa agulha parece um prego, não sei o quê. Mas eu tenho outro toca-disco, que aí é aquele para você realmente parar e ouvir o LP. Bom, enfim, você tendo ou não uma vitrola, um radinho de pilha, um profissional ou não tendo nada, tá aqui, diga aqui embaixo nos comentários, no YouTube ou no Facebook, por que você quer ganhar esse LP. Eu leio todos e olha, tem uma galera que me manda mensagem privada no Facebook, eu não vou considerar mensagem privada, eu não vou nem ler, eu quero que os comentários sejam no Facebook ou no Facebook. Mas no Facebook você vai criar uma postagem com o sorteio. Ou em qualquer post? Não, esse primeiro... Não pode... Eu leio todos. Pode ser em qualquer post, mas geralmente eu crio as postagens. Eu crio o post assim. Olha, o sorteio do Oasis. Alguém mais participando? Aí a pessoa Eu posso participar? Eu posso participar? Não, você não, porque você não tem vitrola e não gosta de Oasis. Ah, faz sentido, faz sentido. Então é isso. Então é isso, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 4 de março, dia de... relembrar algumas datas bacanas, como eu faço todo final de vídeo de sexta. Hoje, 42 anos do grande Gabriel Pensador. Gosto muito dele, gosto muito das letras dele. Eu acho que várias dessas letras poderiam se tornar hinos oficiais do Brasil. 53 anos do Jason Newsted, baixista, ex-baixista do Metallica, no caso. Continuando na onda do baixo, Chris Squire, grande gênio, grande mestre, baixista do Yes, que faleceu ano passado. Hoje ele estaria fazendo 68 anos. Outro que também já faleceu e que estaria fazendo 72 anos, o grande Bob Womack, também fazendo aniversário hoje. 13 anos da morte de Celi Campelo, uma das pioneiras do rock no Brasil. Parece que foi ontem que eu li a notícia da morte dela, já tem 13 anos. Hoje, 50 anos de uma frase, né, que deu o que falar. Há exatos 50 anos, o John Lennon falava que os Beatles eram mais populares que Jesus. Isso criou muita confusão lá. Imagina se fosse hoje, né, nessa era de redes sociais, de todo mundo julgando todo mundo, né? Imagina o que não ia acontecer. E indo para o futebol, né, que é uma coisa que eu às vezes falo aqui, que eu gosto muito. Queria mandar um abraço, 66 anos do Juca Kfouri. Eu acho que é o tipo de jornalista como um jornalista deve ser, aquele cara que coloca o dedo na ferida em tudo, muito combativo, corajoso pra caramba. Gosto muito dele lá na ESPN, no Linha de Passe, quando eu estou fazendo conversa de botequim com o Biofal, até brinco, pô, hoje a gente vai falar mal, então, pô, Juca Kfouri, José Trajano, então fica aí o abraço pelos 66 anos do Juca Kfouri, e é isso. Lembrando, quem quiser participar do sorteio do LP do Oasis, deixa aqui nos comentários. No meio da semana eu posto lá no Facebook, também para relembrar, para quem ficou de fora. Se você é fã do Oasis, participe.